Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 21 de outubro de 2019, à 31ª sessão ordinária dessa Câmara Municipal, conforme dispõe nosso regimento interno. Solicito ao vereador Leandro Félix Penati, primeiro secretário, que proceda a chamar a nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivancica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre David Roncato. Presente. Leandro Fred Penati. Presente. Neiva Raquel Rúbia. Presente. Tudo perde Ana Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 30ª sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Felipe Penati. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. Tudo perde Ana Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Indicação número 1423 de 2019, que o Executivo, junto ao setor de licitações, realize estudos objetivando disponibilizar no site da Prefeitura um link de acesso denominado, entre aspas, licitações ao vivo, de todos os contratos licitatórios, a saber, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão ou pregão, ressalvados os atos denominados sigilosos prescritos em lei. Também sugiro que as gravações fiquem disponíveis para quem quiser acessar. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação número 1424 de 19, que o Executivo, junto ao órgão competente, realize estudos objetivando disponibilizar no site da Prefeitura um link de acesso denominado, entre aspas, Procon Digital, e que seja disponibilizado na página um espaço para que os consumidores possam cadastrar suas reclamações, gerando um número de protocolo para acompanhamento. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação número 1425 de 19. A Lei Complementar número 2999 de 2017 acrescenta o artigo 48A, a Lei Municipal número 2753 de 2013, que assim dispõe, entre aspas, fica proibido o abandono de veículos automotores sem condições de circulação, carcaças, chassis ou quaisquer outras partes de veículos em vias e logradouros públicos no município de Rio das Pedras, fecha aspas, considerando o número de veículos visivelmente abandonados em nosso município. Recomendo ao Executivo que, por meio do órgão competente, notifique os proprietários sob pena de remoção nos termos do inciso 10, parágrafo 5º da mencionada lei. Frisa-se que o não cumprimento da lei poderá caracterizar expressa violação ao artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 1º, inciso 14, do Decreto de Lei número 201 de 1967, autoria Edson Donizete Marconato. Indicação número 1426 de 2019, que o Executivo, por meio de órgão competente, tome a providência no sentido de realizar limpeza em toda a extensão da Avenida Elias Cândido Aires. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação número 1427 de 19, que o Executivo, por meio do órgão competente, tome as providências no sentido de realizar a implantação da faixa de travessia de pedestres do tipo paralela, pois a referida faixa, além de reduzir poluição visual e os custos de implantação e manutenção, possibilita a remarcação em novos pontos de sinalização no município. Por fim, informo que a faixa de pedestre paralela está devidamente prevista no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, determinada na Resolução número 160 de 2004 do CONTRAN. Autoria Edson Donizete Marconato.
Indicação número 1428 de 19, que o Executivo, junto à Secretaria de Assistência Social, adote as providências no sentido de ajudar a população em situação de rua que utilizam os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento. Recomendo, se possível, a criação de unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. A medida visa promover a dignidade da pessoa humana e a eliminação da pobreza por meio de efetivação dos direitos sociais estampados no artigo 6º da CF de 88. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação número 1429 de 19, que o Executivo realize a pavimentação asfáltica situada na rua Celeste Bianchim Merlotto, bairro Bela Vista, pois o buraco no solo pode ocasionar danos de ordem material e moral aos transeuntes que utilizam a referida via. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação número 1430 de 19, que o Executivo, junto ao setor competente, realizem estudos objetivando disponibilizar no site da Prefeitura um link de acesso denominado, entre aspas, requerimentos diversos, para que os munícipes possam solicitar de forma digital os itens a saber, remédios, fraldas e exames, gerando um número de protocolo para acompanhamento. A medida visa atender o princípio da eficiência na prestação do serviço público. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação número 1431 de 19, vem através deste solicitar ao órgão competente que faça a manutenção na caixa de força no parquinho localizado na Praça Vovó Dora, no bairro Codes Paulo, e que seja colocado areia embaixo dos brinquedos do mesmo. Autoria: Jean de David Roncato. Indicação número 1432 de 19. Reitero a solicitação feita através da indicação número 897 de 2019, de 7 de agosto do mesmo ano, para que proceda a construção de uma canaleta para escoamento de água na esquina da Rua Celeste Bianchim Merlotto, com a Rua Lázaro de Almeida, bairro Santo Antônio. Haja vista que nesse local a água proveniente de limpeza doméstica escorre pelo meio da rua, causando transtornos a moradores, vizinhos e a transeuntes. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1433 de 19, que proceda a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Rangel Pestana, centro, tendo em vista que buracos na camada asfáltica estão causando transtornos a moradores e demais usuários da via. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1434 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Wilson Cipriani, Assunta Marconato, Rodinei Cristian Guizo e rodovia Júlio Antônio Basso, bairro São Carlos, para que procedam a construções de calçadas nos seus respectivos imóveis, tendo em vista que nos trechos citados as pessoas caminham pelos leitos das ruas, ficando expostas a riscos de acidentes. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1435 de 19, que procedam a reparos nas duas canaletas localizadas na esquina da rua Leonel Giovannini com a rua Augusto Escaraçate, bairro Bom Jardim, tendo em vista que estão danificadas, causando transtornos aos usuários dessa via. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1436 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Wilson Cipriani, Rodinei Cristian Guizo, Primo Montrazi e rodovia Júlio Antônio Basso, bairro São Carlos, para que procedam a construções de calçadas nos seus respectivos imóveis, tendo em vista que nos citados as pessoas caminham pelos leitos das ruas, ficando expostas a risco de acidentes. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1437 de 19, que proceda a operação tapa-buracos na esquina da rua Euclides Guidolin com a rua Augusto Caraçate, bairro Bom Jardim, tendo em vista que o buraco estão causando transtornos a moradores e demais usuários. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1438 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Will Cipriani, Primo Montrazi, João
Salustrino da Silva e rodovia Júlio Antônio Basso, bairro São Carlos, para que procedam a construções de calçadas nos seus respectivos imóveis, tendo em vista que nos trechos citados as pessoas caminham pelos reios das ruas, ficando expostas a riscos de acidentes. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1439 de 19, que proceda a construção de uma boca de lobo na esquina da rua Antônio Roberto Roncato com a rua Cassiano Bonassa, bairro Dona Rosina, tendo em vista que no local ocorre o acúmulo de águas pluviais e provenientes de limpezas domésticas. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1440 de 19, que proceda a operação tapa-buracos nas ruas João Sebim Neto e Albel Silveira Martins, bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que os buracos estão causando transtornos a moradores e demais usuários das vias. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1441 de 19, que o departamento competente entre em contato com a CPFL para que a empresa proceda à poda das árvores próximas ao número 100 da rua Henrique Ortolani, bairro Santa Teresa, tendo em vista que está atingindo a rede elétrica com risco de curto-circuito. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1442 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Will Cipriani, João Salustrino da Silva, Antônio Isael Zambianco e rodovia Júlio Antônio Basso, bairro São Carlos, para que procedam às construções de calçadas nos seus respectivos imóveis, tendo em vista que nos seus citados as pessoas caminham pelos leitos das ruas, ficando expostas a riscos de acidentes. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1443 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Luiz Cipriani, Antônio Isael Zambianco, Maria Benedita Bigoto, Parice e rodovia Júlio Antônio Basso, bairro São Carlos, para que procedam as construções de calçadas nos seus respectivos imóveis, tendo em vista que nos seus citados as pessoas caminham pelos leitos das ruas, ficando expostas a riscos de acidentes. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1444 de 19, que proceda a operação tapa-buracos em frente ao número 150, rua Secundiano Ângelo Padovese, bairro Bom Retiro, tendo em vista que um buraco na camada asfáltica está causando transtornos aos moradores e demais usuários. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1445 de 19, que procede a operação tapa-buracos em frente ao número 284, rua São Vicente de Paulo, bairro Bom Jesus 1, tendo em vista que um buraco na camada asfáltica está causando transtornos aos usuários. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1446 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Rita Guidolin Miori, Maria Cristina Vassalo Limonge, Rotary Clube e Marino Ernesto Montanhani, bairro São Cristóvão 2, para que procedam à construção de calçadas em seus respectivos imóveis. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1447 de 19, solicita ao Executivo, junto ao setor competente, a realização de concurso público para a contratação de guardas municipais. O aumento do efetivo da guarda só tem a contribuir com a paz social e a proteção do bem público. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação número 1448 de 19, que seja notificado o proprietário do terreno baldio localizado entre os números 24 e 110 da rua Camilo Rosato, bairro Santo Antônio, para que proceda a construção de calçada no imóvel. Autor de Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1449 de 19. Reitero as solicitações feitas através das indicações números 635 de 2019, de 9 de maio do mesmo ano, 740 de 2019, de 29 de maio do mesmo ano, e 901 de 2019, de 7 de agosto de 2019, para que proceda a operação tapa-buracos na rua Júlio Rogério, bairro Santo Antônio, tendo em vista que buracos na camada asfáltica estão causando transtornos aos usuários da via. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1450 de 19. Reitero as solicitações feitas através das indicações número 612 de 2018, de 9 de agosto do mesmo ano,
559 de 2019, de 2 de maio do mesmo ano, 659 de 19, de 15 de maio do mesmo ano, 731 de 19, de 29 de maio do mesmo ano, 782 de 2019, de 5 de junho do mesmo ano, 868 de 2019, de 17 de junho do mesmo ano, e 1193 de 2019, de 13 de setembro do mesmo ano, para que proceda a operação tapa-buracos na rua Alexandre de Favari, bairro Bom Retiro, tendo em vista que os buracos na camada asfáltica estão causando transtornos aos usuários. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1451 de 19, que proceda a operação tapa-buracos na rua José Greco, esquina com a rua Secundiano Ângelo Padovese, bairro Bom Retiro, onde o buraco na camada asfáltica está causando transtornos aos usuários. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1452 de 19, que proceda a operação tapa-buracos na rua Antônio Guizo, esquina com a rua Júlio Rogério, bairro Roberto Zeppelini, onde o buraco na camada asfáltica está causando transtornos aos usuários. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1453 de 19, que proceda a retirada de entulhos na calçada da Escola Municipal, entre aspas, Maria Aparecida de Aguiar de Gaspari, situada no bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que os moradores estão reclamando do acúmulo de entulhos despejados de forma irregular na referida calçada, fato este que está impossibilitando o uso de passeio público, bem como contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Autoria Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1454 de 19, que proceda a notificação do proprietário do terreno localizado na rua Aradesco Bianchim, esquina com a rua Pedro Cesarim, bairro São Cristóvão 2, para que execute a limpeza no referido terreno, conforme a determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015, bem como seja notificado para a construção de calçada nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3061 de 2019. Autoria Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1455 de 19, que proceda a construção de lombadas na Avenida Prefeito Nicolau Marino, altura do número 1835, bairro Dom Bosco, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade pela referida via, fato este que coloca em risco a integridade física dos pedestres. Autoria Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1456 de 19, que proceda a pintura de solo, entre aspas, pare, na rua Antonieta Severina Bertoli, esquina com a Avenida Antônio Antenor Cortelazzi, bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que a sinalização está apagada, fato este que está ensejando risco de acidente no local. Fiz-se que a conservação da sinalização de trânsito é importante para a segurança e organização do fluxo de pessoas e veículos. Autoria Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1457 de 19, que procede a operação tapa-buraco na Avenida Antenor Cortelazzi, altura do número 32, bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pelo local, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes. Autoria Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1458 de 19, que procede a operação tapa-buraco na Avenida José Augusto da Fonseca, altura do número 1431, bairro Bom Jesus 1, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pelo local, bem como colocando em risco as seguranças dos transeuntes. Autoria Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1459 de 19, que notifique o proprietário do imóvel localizado entre as ruas Vereador Vitor Pôncio, Rua Manuel da Costa Neves e Avenida José Augusto da Fonseca, bairro Bom Jesus, que realiza a limpeza do passeio público, pois está tomada de mato, levando os transeuntes a caminhar pela rua. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1460 de 19, que notifique o proprietário do imóvel localizado entre as ruas Romano Cury, Rua Lacerda Franco e Avenida José Augusto da Fonseca, bairro Bom Jesus, que realize a limpeza da calçada, pois esta está tomada de mato, levando os pedestres a caminhar pela rua. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1461 de 19, que notifique o proprietário do imóvel localizado na Avenida José Augusto da Fonseca, número
534, bairro Bom Jesus, que providencia uma tampa ou grade de proteção para a caixa de concreto que encontra-se aberta na calçada, podendo ocasionar acidente. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1462 de 19, que proceda o recapeamento da rua Euclides Antônio Montagnani, bairro Bom Jesus 3, pois moradores reclamam das condições precárias que se encontra esta via pública em vários buracos. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1463 de 19, que coloca uma grade de proteção na galeria de água pluvial localizada na rua Mário Petrini, esquina com a rua Secundiano Padovese, bairro Bom Retiro, pois encontra-se sem nenhuma proteção, colocando em risco pedestres que se deslocam pelo local. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1464 de 19, que executa a colocação de massa asfáltica na rua Maria Pina Bortoleto, Cesarino, bairro Bom Jesus 3, pois moradores reclamam das condições precárias que se encontra esta via. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1465 de 19, que realiza a operação tapa-buraco na rua Mário Petrini, em frente ao bar e Mercearia Lopes, e ao número 82, bairro Bom Retiro, pois encontra-se com buracos que estão atrapalhando o trânsito na referida via. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1466 de 19, que efetue a poda das árvores localizadas na rua Cristina Taranto Paris, esquina com a rua Lúcia Keller Segato, bairro Bela Vista, pois os galhos estão próximos da rede elétrica. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1467 de 19, que realiza a pintura da sinalização horizontal de solo na rua Cristina Taranto Paris, centro, Bela Vista e Bom Retiro, pois é uma via de grande movimento de carros, caminhões e motos. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, contra a sinalização horizontal, tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequadas da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhe permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos do tráfego. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1468 de 19, que notifique urgente o proprietário do terreno localizado na rua Cristina Taranto Paris, esquina com a rua José Greco, bairro Bom Retiro, que construa a calçada, pois os transeuntes precisam caminhar na rua. E a situação encontra-se em desacordo com a Lei 3.061 de 2019, sendo um terreno de esquina e perigo de acidente é enorme. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1469 de 19, que proceda à construção de um muro como medida de proteção a transeuntes que transitam à margem do Ribeirão de Juco Preto, no trecho compreendido entre o pátio da rodovia municipal até a ponte próxima à loja Carvalho de Materiais para Construção. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1470 de 19, que o serviço autônomo de água e esgoto proceda a reparos com urgência na tubulação de esgoto ao lado da represinha, em frente ao número 250, rua Ernesto Trevisan, bairro Dona Rosina, tendo em vista reclamações de moradores de que um vazamento de esgoto no local está causando transtornos a pessoas residentes nas proximidades. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1471 de 19, que determine ao Departamento de Meio Ambiente a substituição das 7 árvores da espécie Sibipiruna, todas mortas, que compunham o corredor arbóreo formado por cerca de 30 exemplares da mesma espécie, ocupando a lateral e a frente da Escola Estadual Professor Manuel da Costa Neves, o Macone. Na quase totalidade dos 7 casos das árvores mortas, permanecem apenas partes dos troncos e as respectivas raízes, sendo necessária a remoção de ambas para o plantio de novas árvores. Em 2 dos casos, as árvores de grande porte, mesmo visivelmente mortas, permanecem na íntegra com seus troncos e todos os galhos secos, expondo o risco
populares que transitam a pé ou em veículos pelo local. Ressaltamos ainda que o corredor das Cibipirunas do calçadão do Macone forma um dos mais belos maciços arbóreos da cidade e faz parte da história do município, estando presente no entorno da escola, desde que a mesma lei foi inaugurada há cerca de 60 anos. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1472 de 19, que determine ao Departamento competente de Meio Ambiente análise de saúde da árvore consumida parcialmente pelo incêndio em um veículo ocorrido na madrugada do último domingo, na rua Massude Cury, através da escola Macone. Aparentemente, a árvore, severamente comprometida pelo fogo, terá que ser substituída, independentemente da medida que o Departamento de Meio Ambiente considere ser necessária depois do diagnóstico. É importante verificar a situação no local e tomar alguma providência. Manter uma árvore de médio porte com a saúde comprometida às margens de uma via pública representa risco aos populares que transitam pelo local. Sugerimos que, caso se decida pela supressão da mesma, que seja promovido o plantio de uma nova árvore de espécie adequada, levando em conta as características do local. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1473 de 19, que faça gestão visando a implantação urgente de uma brigada de combate a incêndio no município. A necessidade da brigada foi reforçada pela ocorrência registrada na madrugada do último domingo, dia 13, quando um carro pegou fogo na rua Massude Cury, atrás da escola do Macone. Ficou evidente que o tempo transcorrido para que a viatura do Corpo de Bombeiros se deslocasse de Piracicaba a Rio das Pedras poderia significar perdas de vidas ou consideráveis danos patrimoniais caso o incêndio ocorresse em outras circunstâncias. No caso do último domingo, o carro incendiado estava estacionado às margens de uma via pública, sem nenhuma residência ao lado. E se ele estivesse parado em frente a uma residência, provavelmente essa teria pegado fogo, haja vista a dimensão que as chamas tomaram. Importante registrar que o Corpo de Bombeiros de Piracicaba chegou rápido no local, considerando a distância. Chegou a tempo de evitar que o fogo que atingiu e queimou uma das árvores se propagasse e queimasse todas as demais árvores da calçada. Caso tivéssemos uma brigada de combate a incêndio no município, talvez as árvores que se perdeu tivessem sido salva. Ressalte-se que o que se perdeu dessa vez foi um vegetal. Em outras circunstâncias poderiam ser vidas humanas. Sugerimos também que a Prefeitura consulte especialistas da área, incluindo os do próprio Corpo de Bombeiros, para que o projeto da futura brigada seja feito com base no custo mais racional e permita máxima eficiência. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1454 de 19, que determina o departamento competente promover o reparo da camada asfáltica em buraco aberto pelo SAI, na altura do número 2841 da rua São Vicente de Paula. Depois de realizar o serviço, o SAI apenas cobriu o buraco com terra, porém não promoveu o reparo da camada asfáltica. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1475 de 19, que proceda através do departamento competente a colocação de assentos para os pacientes da Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Residencial Luiz Massude Cury, que estão aguardando o atendimento necessário, considerando que o tempo de espera dos usuários pode ser prolongado. Autoria Ilzanete Alencar de Souza. Requerimento número 1175 de 19. Esse vereador ouviu de um munícipe que a filha menor de idade teve que ser atendida no pronto-socorro municipal, onde se constatou estar com, entre aspas, virose. Segundo o munícipe, ao atender a criança, o médico
teria dito que em menos de 24 horas tem 60 casos, colocando a culpa na água da cidade. Diante do exposto, requeiro que a administração informe: 1. A Secretaria Municipal de Saúde constatou possível surto de algum tipo de virose que estaria ocorrendo na cidade. 2. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, recebeu algum alerta por parte da Secretaria Municipal de Saúde sobre possível problema na qualidade de água fornecida aos consumidores do município. 3. Sendo afirmativas as respostas, quais providências estariam sendo tomadas? 4. Quais os procedimentos rotineiros de fiscalização e acompanhamento são feitos pelo SAI para garantir a qualidade da água fornecida aos consumidores do município? Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 175/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivasica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Yusanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinto. Sim. Neiva Raquel Rubia. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 176 de 19. Diante de frequentes questionamentos da população sobre a falta de água que ocorre em determinados bairros do município, requeiro que o presente seja encaminhado à administração municipal para que o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto SAI informe por quais razões ocorrem as constantes interrupções no fornecimento. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 176/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivasica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Yusanete Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinto. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 177 de 19, tendo em vista as reclamações de cidadãos de que nas manhãs de segundas-feiras a Praça Décio Orestes Limonge, em frente à Concha Acústica, amanhece tomada de lixo, supostamente devido ao comércio ambulante que funciona naquele logradouro público nos finais de semana e principalmente em dias de eventos. Requeiro que o presente seja encaminhado à administração municipal no sentido de que, constatada a veracidade de tal ocorrência, que os vendedores ambulantes que fazem uso da referida praça nos finais de semana sejam orientados a procederem à limpeza daquele logradouro público, tanto antes quanto após o exercício de suas atividades comerciais no local. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 177/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivasica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Yusanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinto. Sim. Neiva Raquel Rubia. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 178 de 19, sobre o centro comunitário do bairro Jardim Alberto Zeppelini. Diante de constantes questionamentos da população local, reitero a solicitação feita através do requerimento número 68 de 19, de 21 de março do mesmo ano, por parte da administração pública municipal, previsão em colocar o referido prédio público à disposição da população dos bairros Alberto Zeppelini e Santo Antônio para a realização de eventos comunitários, tais como as festas de aniversário de casamentos e confraternizações. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 178/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivasica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Yusanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinto. Sim. Neiva Raquel Rubia. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 179 de 19. Recentemente,
A Prefeitura Municipal executou o trabalho de recapeamento da Avenida Prefeito Nicolau Marino, no trecho compreendido entre a rotatória próxima à Escola Municipal Professora Maria Aguiar de Gaspari, bairro Vitório Cesarino, até a Bica, próximo à antiga fábrica de Monge. Em função disso, e visando a segurança de motoristas e pedestres, requer que realizem reparos nas lombadas já existentes e estudos técnicos sobre a construção de novas sinalização vertical e horizontal, especificamente em frente à citada unidade escolar, ao supermercado Dois Irmãos e ao SOS Celulares. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 179/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Josanete Alencar de Souza. Sim. Geredeve Roncato. Sim. Leandro Fred Prancini e Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito a vereadora Neiva Raquel Rubia que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também, nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus abençoe, boa noite a todos. Pessoal, hoje a gente não vai usar a tribuna, porque o Dr. Fernando pediu para não usar, que vai ter uma reunião após a sessão da Câmara. Tinha bastante gente aguardando que eu ia falar algumas coisas aí. Concluída a leitura do expediente de hoje, como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.